E para a nossa meditação nessa tarde, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Hoje vamos meditar um pouco a respeito do apóstolo Pedro, Simão Pedro. Vamos falar um pouco a respeito da vida desse homem, a respeito desse homem que andou lado a lado com o Senhor, a respeito desse homem que teve uma comunhão íntima, de proximidade com Deus, não é isto? Experimentou o Senhor, experimentou a amizade com Cristo, foi discipulado pelo próprio Cristo. E é maravilhoso demais. Quem não gostaria, não é verdade? Quem não gostaria de ser, a exemplo do Simão Pedro, discipulado por Cristo Jesus, experimentar conviver com Cristo, ter a oportunidade de conviver com Cristo, isto de forma física, de uma forma assim muito próxima, de almoçar com Cristo, andar com Cristo, ouvir as palavras diretas da boca de Cristo Jesus e ser tratado na primeira pessoa pelo próprio Cristo. É maravilhoso demais, isto é excepcional, não é isso, irmãos? Evidentemente que hoje também vivemos assim, claro, vivemos assim, nós temos comunhão diária com Cristo Jesus, ouvimos a sua voz e com certeza nós temos aprendido do Senhor no nosso dia a dia. Mas o apóstolo Pedro foi uma situação diferente. Ele esteve ali, lado a lado com Cristo, dia após dia com Cristo Jesus, e ouviu direto do Senhor, as ministrações. Amados, e quando nós lemos a palavra do Senhor, e quando nós lemos alguns exemplos a respeito dessa comunhão com o Senhor, nós vemos a demonstração de amor de Cristo Jesus que emana para com aqueles que o ouviam, para com aqueles que o seguiam. O amor de Cristo para com as pessoas é uma regra. Nós vemos o Senhor orientando, vemos o Senhor ensinando o caminho, vemos Cristo Jesus falando de uma forma clara a respeito dos perigos, a respeito das dificuldades, a respeito dos problemas, bem como nos alertando para nos portarmos de uma forma que seja segundo a vontade do Todo-Poderoso. Porque quando nós assim agimos, com certeza somos mais que vencedores em Cristo, porque recebemos dele o poder e a autoridade para pisarmos sobre a cabeça de Satanás. No entanto, nós precisamos entender que todos aqueles que seguem a Cristo Jesus estão sujeitos aos problemas, sujeitos às dificuldades, até porque é um alerta do próprio Deus para com nossas vidas. Ele já nos afirma que neste mundo nós teremos as aflições, teremos os problemas, o cansaço, o trabalho e tudo aquilo que você considera como talvez inoportuno na nossa existência. Isso é comum e há de alcançar todo ser humano sobre a face da terra. Nesse texto no qual o evangelista Lucas, ele relata palavras da própria boca de Cristo Jesus, um conselho que Cristo Jesus dá ao apóstolo Pedro. Ele diz em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31 até o 34. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Amém? Amados, se Cristo Jesus chegasse até a nós e se fizesse essa afirmação, certamente nós acharíamos muito estranha, não é verdade? Se alguém chega para você, o seu pastor, o seu líder, ou até mesmo o seu irmão chega para você e fala: cuidado, porque hoje você vai negar o Senhor. Certamente nós não vamos escutar isso com bons ouvidos. Nós não vamos gostar desta afirmação. Nós não vamos talvez dar valor a esta palavra.
Com o apóstolo Pedro, provavelmente foi da mesma forma. Ele também não gostou desse alerta de Cristo Jesus e chegou até falar que ele não negaria o próprio Cristo, que ele não pisaria na bola com relação ao Senhor. Mas, amados, precisamos entender que estamos nesta terra para passarmos aqui algum tempo, porém, enquanto estamos aqui nesta terra, nós seremos afligidos pelas dificuldades, nós teremos problemas em nossas vidas, nós teremos uma série de dificuldades que hão, de uma forma ou outra, nos colocar no canto de parede e a nossa fé será provada de uma forma intensa. Amados, nesse texto o mestre fala para Simão Pedro que Satanás já conseguiu permissão para colocá-los à prova. Nós vemos Cristo Jesus falar de forma clara que as provações viriam, que as dificuldades viriam, e quando nós sabemos e temos consciência disso, o que é que devemos fazer? Evidentemente que precisamos colocar nossa vida em sintonia com Deus, olhar para o Senhor e nos deixar cada dia mais enchermos com a sua graça, com a sua misericórdia, amém? Purificarmos a nossa vida, nos preparar, irmãos, armarmos até os dentes para enfrentarmos o inimigo. E isso se faz quando nós santificamos a vida, quando nós buscamos a presença do Senhor para dentro do nosso coração, quando nós olhamos para Cristo Jesus e declaramos que estamos com Ele e vamos viver em total dependência, em total sujeição aos princípios de Deus. Evidentemente que esta situação não vai nos isentar das provações, não de forma alguma. Nós vemos que todos aqueles que estão relatados na palavra passaram por dificuldades, passaram por problemas, e certamente você que me ouve, com certeza, você já passou por dificuldades, por problemas, pelas mais diversas provações, e você tem consciência, e eu creio que você tenha consciência, que essas provações não partiram de Deus, sim, do nosso inimigo que tenta nos afligir, que tenta nos derrubar, que tenta roubar a nossa paz, que tenta nos fazer errar o caminho para que possamos andar pelos caminhos escuros, caminhos de trevas, que é comum àqueles que não seguem os princípios do Senhor. E eu quero ainda, irmãos, expor para você que muitos estão andando em caminhos de trevas dentro das igrejas, porque não suportaram as provações, se entregaram às provações. Não passaram, irmãos, pela prova, não passaram pela prova. Cristo Jesus também, ele foi provado, Cristo Jesus também experimentou essa peneira, ele também foi jogado na peneira e foi provado de uma forma intensa, e ele mostrou que é possível, totalmente possível, vencer as provações, vencer tudo aquilo que o maligno faz para derrubar-nos do nosso caminho. A palavra já nos diz que não há tentação que seja superior às nossas forças. Claro, quando a força está em Cristo Jesus. Quando nós estamos firmados, alicerçados no Senhor, não há tentações que não possam ser resistidas. Todas as tentações é possível que haja uma vitória sobre elas, porque quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus que está dentro de nosso coração. O apóstolo Pedro ele foi alertado por Cristo Jesus, mas ele descuidou, ele não cuidou-se da forma adequada e ele realmente pecou contra o Senhor, mas ele não ficou no pecado porque ele reconheceu seu estado lastimável de pecador, o seu erro, reconheceu que o maligno havia tocado nele e ele arrependido certamente confessou seu pecado e recebeu de Deus o perdão pelas suas ações. Isto serve para você. Nós vemos um exemplo do apóstolo Pedro. Nós também somos humanos. Também estamos sujeitos ao pecado. Não nascemos para pecar. O pecado não tem poder sobre a nossa vida, mas
Vez ou outra escorregamos, vez ou outra tropeçamos, vez ou outras nós caímos, mas uma situação, irmãos, é que nós não podemos ficar caídos. O apóstolo Pedro, ele não ficou caído, ele pecou contra o Senhor, virou as costas para o Todo-Poderoso, disse bye-bye para Cristo Jesus, mas a partir do momento em que ele pecou contra o Senhor, ele foi tocado pelo Espírito Santo, aquele que nos dá consciência de pecado, e o Espírito de Deus, quando toca em você, você tem que correr e buscar a restauração da sua vida. O que nós temos visto, irmãos, é que muitos passam pelas provações, passam pelas dificuldades, muitos são tentados e muitos sujeitam-se às tentações, caem nas provações, não conseguem manterem-se de pé. No entanto, quando o Espírito Santo de Deus convence essa pessoa de pecado, elas ainda não querem consertar a vida, porque preferem ficar onde estão. E as pessoas que optam por ficar no pecado, ficar caído, essas com certeza perdem a comunhão com Deus e longe do Senhor estarão, com certeza. Esta é a afirmação da palavra de Deus. Mas no texto que nós lemos, nesse texto de Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31, nós vemos aqui o Senhor dizendo que Satanás havia conseguido licença para provar. Quando você vai lá no Antigo Testamento, você também vê uma licença dada por Deus para que alguém fosse provado, e esse alguém foi Jó. E Jó foi provado até as últimas consequências. Jó perdeu tudo quanto tinha, porém, Jó não negou ao Senhor, permaneceu firme. E com certeza Satanás também tem esta licença para tentar a tua vida, para tentar contra você, para te peneirar, fazer você passar por provações, por dificuldades. Mas eu quero falar para você, é preciso manter-se de pé, é preciso manter-se de pé. Quando o mestre estava falando com o apóstolo Pedro, ele disse: mas eu tenho orado por você, para que não lhe falte a fé. Para que não lhe falte a fé. Eis aqui o segredo da vitória, amados. Eis aqui o segredo da vitória. Pelas dificuldades, já falamos, não há como escaparmos dela. Todos seremos tentados, seremos provados, com certeza. Mas nós não podemos perder de vista a fé em Deus. Porque é essa fé que nos faz passar por sobre as dificuldades. É esta fé, irmãos, que nos faz vencer as provações. É quando temos fé que, ao invés de recorrermos às situações dessa terra em meio às provações, nós vamos voltar-nos totalmente para o Senhor. É um momento em que você vai consagrar mais ainda a tua vida. É um momento que você vai consagrar-se por completo ao Senhor, que vai ler a palavra, vai orar, vai jejuar. É o momento que você vai intensificar a tua comunhão com o Todo-Poderoso. E nós temos um exemplo disso. A palavra de Deus nos diz, e ficou relatado que o apóstolo Paulo afirmou de forma clara, que nós podemos ser até abatidos, porém jamais destruídos. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo estava firmado no Senhor. O seu coração estava cheio. Dentro do seu coração ardia a chama do Espírito Santo de Deus. E é isto que precisa envolver a nossa vida. Eu não sei quem é você, não sei onde você está, não sei qual o tipo de problema que você está passando. Provavelmente esteja passando por algum tipo de problema. Dificilmente nesses tempos difíceis, tempos em que Satanás está solto, dificilmente um verdadeiro servo de Deus está no bem bom, está no mar de rosas, dificilmente. Geralmente é a saúde, geralmente são questões financeiras, talvez familiar, na empresa, enfim. Satanás age em todas as áreas para tentar nos roubar das mãos do Senhor. Mas eu quero afirmar para você, está no meio das turbulências, das provações, está você no meio dos problemas, talvez na peneira do inimigo. Eu quero falar para você o seguinte, é preciso olhar ainda mais para o Senhor, é necessário olhar ainda mais para Deus. Estar firme no Senhor,
firme-se ainda mais. Está alicerçado, segure-se ainda mais no eterno. Não dê brechas, não dê brechas, não dê brechas. Não demonstre ao maligno que você está fraquejando. Irmãos, tem muito crente, muito servo de Deus, que em meio às provações, em meio às dificuldades, principalmente quando se trata da parte financeira ou da saúde, as pessoas tendem a murmurar, a reclamar, a falar, enfim, a expor talvez aquela angústia, talvez uma certa mágoa, talvez situações, irmãos, que abrem espaço para que o inimigo toque em você. Nós não somos chamados para sermos murmuradores. Nós não fomos chamados para mostrarmos fraqueza. Nós somos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é isto que nós precisamos entender, amados. É isto que o Senhor afirma para o apóstolo Paulo, para que não lhe falte a fé. Está você no meio do turbilhão das provações? Não pode te faltar a fé. Mas Elias Oliveira, veja, eu sou humano, sabe como é que é, a influência, não sei o quê, alguém fala isso, alguém fala aquilo, e você acaba se deixando envolver. É exatamente isso que o maligno quer. Ele quer te envolver. É exatamente isso, amados. Nós precisamos entender que as artimanhas do maligno são comuns, e são muitas vezes fáceis, simples. Porque quando ele consegue te envolver, quando ele consegue, talvez através de familiares, de amigos, encher a tua cabeça de maus pensamentos, isto faz com que você venha a fraquejar na fé, que você venha a perder a fé, que venha a faltar a fé que você tanto precisa. É no meio das provações que você precisa levantar a tua voz e declarar a tua fé no Senhor. Declarar que você está firmado em Deus. Declarar que você é dono da vitória. Declarar que você está com o Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo de Deus que move na tua vida, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro do teu coração, que você é guardado pelos anjos do Senhor, que é o Espírito de Deus, o Senhor que acampa ao teu redor, é o Senhor que está te guardar, é o Senhor que está te envolver. Quem está sobre a tua existência é o sangue de Cristo Jesus. Você precisa levantar a tua boca em meio às dificuldades, em meio às provações, declarar isto de forma contundente, talvez com todas as forças do teu pulmão. Às vezes é preciso você ir para um lugar assim um tanto quanto deserto e dar uns gritos, dar uns gritos lá, declarar em voz alta, bradar mesmo, bradar a vitória em nome de Cristo Jesus. Isto, irmãos, quando você assim faz, quando você assim age, você está alimentando a tua fé, você está afirmando ao mundo espiritual que você crê no Todo-Poderoso, aquele que não desampara o justo, aquele que tem prazer em guerrear as nossas guerras, aquele que tem prazer em nos abençoar e aquele também que nos permite andar com as próprias pernas. Precisas entender isso. O Senhor nos permite andar com as próprias pernas porque o Senhor confia no seu povo, o Senhor confia em você, Deus confia em você. Vamos colocar desta forma: Deus confia em você e Ele permite que você ande, porque você tem todas as condições necessárias para andar de forma firme, para andar com passos firmes, inclusive para pisar sobre a cabeça do tentador. Mas é preciso perseverar, povo de Deus. Se não houver perseverança, você não terá esta vitória. E perseverar, irmãos, não é ficar apenas esperando. Perseverar é trabalhar. Perseverar é fazer por onde, e fazer por onde no aspecto espiritual é buscar cada dia mais a comunhão com o Senhor, é buscar cada dia mais a presença de Deus, é deixar-se envolver pelo Espírito Santo do Senhor, é alimentar a tua alma, o teu espírito com a meditação na palavra, comendo a palavra, enchendo-se da palavra, é arrancando de diante de você tudo aquilo que pode te fazer tropeçar. Irmãos, perseverar é isso aí, é você estar dentro de uma atmosfera que reflete as coisas lá do alto, É muito comum nós vermos pessoas que estão passando por dificuldades, ao invés de estarem 100% voltados para o Senhor,
Estão, alguns percentuais voltados para Deus, porém envoltos em tudo aquilo que não corresponde à vontade do Senhor. Não consegue vitória. É no meio das provações. Claro, a nossa vida precisa ser 100% do Senhor em todos os aspectos, mas é no meio das provações que nós ainda mais precisamos nos aproximar do Senhor. O apóstolo Paulo era dessa forma. Quando ele era provado, quando ele passava pelas dificuldades, quando ele era cada dia mais esmagado, ele dizia, quando eu sou fraco é que sou forte. Ou seja, em meio à sua fraqueza, ele ainda mais se aproximava do Senhor. Em meio aos seus problemas, ele ainda mais buscava ao Todo-Poderoso. Em meio aos seus problemas, ele ainda mais consagrava-se ao Todo-Poderoso. Isto é perseverar no Senhor. Isto, meu irmão, é não deixar faltar a fé. Nós precisamos agir desta forma. Mas como eu estava falando antes, você precisa estar numa atmosfera que reflete as coisas do alto. As pessoas muitas vezes estão passando por uma série de dificuldades, uma série de problemas, porém estão vivenciando as músicas seculares, estão curtindo esse mundão, estão aí nas malditas novelas, estão se deixando corromper pela política, estão se deixando envolver pelas más amizades, estão se deixando levar pelos ventos deste mundo. Não é assim, amados. Está você passando por provações, está difícil a coisa, está complicado demais, está sofrendo, está doendo, não sabe muito o que fazer? A resposta é uma só. Tem que olhar para o alto, tem que olhar para o Senhor, tem que abandonar o mundo, tem que cortar os laços com o mundo. Isto é, não deixar faltar a fé. Isto é perseverar no Senhor. É preciso encher o teu coração, encher a tua mente com aquilo que é lá do alto. Os teus olhos precisam estar fixados no Senhor. É preciso fixar os olhos no Senhor, porque é através dos olhos que você contamina muitas vezes a tua alma. Irmãos, quantas vezes nós contemplamos aquilo que não edifica e trazemos para dentro do nosso coração aquilo que não é do Senhor. Nos deixamos encher, nos alimentamos com aquilo. E certamente nós vamos tropeçar. Mas, se porventura você tropeçou, se você caiu, se você mesmo ouvindo as orientações de Deus, exemplo do apóstolo Pedro, não observou, não prestou atenção, não se deixou dominar, não se deixou dirigir, não se deixou envolver pelo Espírito Santo de Deus, e você pisou errado, pisou em falso. Talvez o calor das dificuldades, das provações, foram tão intensas que você errou. O apóstolo Pedro, o calor das provações foram intensas. Estava o apóstolo Pedro em determinado lugar, quando olharam para ele e falaram, olha, esse camarada aí, esse anda lá com aquele tal de Messias. Esse anda com o Messias. A situação não era bonita para o apóstolo Pedro. Não era bonita. Mas foi um momento de fraqueza. Foi num momento de deslize. Talvez devido à pressão do ambiente em que ele estava. Ele se deixou levar pela situação e afirmou que não conhecia, não sabia do que se tratava, nunca tinha ouvido falar sobre o Messias. Irmãos, nós somos muitas vezes tendenciosos a olhar para Pedro e jogarmos meia dúzia de pedra nele, não é verdade? Quem já jogou meia dúzia de pedras em Pedro? Mas ele andou com Jesus, Elias Oliveira. Eu quero falar para vocês, irmãos, que o conhecimento que nós temos hoje de Jesus, o conhecimento hoje que nós detemos, é maior do que o conhecimento que Pedro tinha do próprio Cristo. Apesar de andar com ele, de conviver com ele, de ver os milagres, de ver a ação, o poder. Mas hoje, irmãos, nós temos um conhecimento amplo de quem é Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo Jesus foi aquele que nasceu de mulher, viveu como homem, derramou seu sangue sobre a cruz para que nós pudéssemos ter a salvação, mas não ficou na morte, ressuscitou. E temos todas as promessas, através do apóstolo Paulo, entre outros, todas as promessas que hoje nós conhecemos. O apóstolo Pedro, ele detinha alguma dessas promessas, conhecia alguma dessas situações, mas não tinha o conhecimento que nós temos hoje.
E mesmo assim, com todo esse conhecimento, inclusive com esta orientação do próprio Cristo, mesmo com essa orientação do próprio Cristo, que nós seríamos peneirados, que o maligno já tenha licença para nos peneirar, para nos provar, mesmo assim, amados, quantas vezes nós estamos de costas para o Senhor, quantas vezes nós estamos negando ao Senhor, quantas vezes nós estamos vivenciando o pecado, porque nós nos deixamos envolver pelas coisas erradas da carne, nos deixamos envolver pela velha natureza e tornamo-nos amigos do pecado, gostamos do pecado, traímos o Senhor, negamos o Senhor em nossos atos. E eu quero fazer uma pequena revelação para você, assustadora, mas uma revelação. Todas as vezes que alguém abre a boca para uma pequena mentira, não precisa ser uma mentira tão gigantesca, a chamada mentira social, aquela aceita pela sociedade. Toda vez que você profere uma mentira pequenininha, você está a exemplo do apóstolo Pedro, negando o Senhor, pisando na bola com Cristo Jesus, dizendo para Cristo que você não o conhece, que você nunca ouviu, que você nunca andou com ele, e mesmo que Satanás aponte para você e fale, não, você andou sim com Jesus, você tem coragem de falar, não, eu não andei com Jesus. É nos teus atos, irmãos, que evidencia a tua fidelidade a Cristo ou não. A partir do momento que alguém peca, seja qual for o pecado, se tem o pecado da mentira, porque é tão comum, não é? É tão comum, é tão prático mentir, é tão bom mentir. E às vezes, nesses tempos tão difíceis, a mentira torna-se de certa forma essencial. E para que você não fuja desse contexto da essencialidade da mentira, você se dá a ela, ao invés de levantar-se contra. É a mesma coisa, irmãos. É o ato do apóstolo Pedro, é negar o Senhor, mas o apóstolo Pedro teve uma situação interessante. Ele negou o Senhor, mas quando o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, quando o Espírito Santo de Deus moveu dentro em si, ele arrependido confessou o seu pecado, ele arrependido voltou-se para o Senhor, ele arrependido voltou-se para o Mestre, pediu perdão ao Mestre e teve a sua vida totalmente restabelecida. A comunhão foi restabelecida com o Todo-Poderoso. Talvez você que me ouve neste momento, você fale, Elias Oliveira, eu tenho negado a Cristo Jesus. Eu tenho negado. Eu tenho ouvido o galo cantar. Nesse aspecto, em nossos dias, o Espírito Santo tocar no teu coração, falar do teu pecado, te cutucar, não é? O Espírito Santo te cutucar dizendo você está em pecado. Você tem ouvido o galo cantar, mas você não tem a mesma disposição do apóstolo Pedro para levantar-se, correr para o Senhor, pedir perdão a Deus, buscar do Senhor a restauração, e você se acomoda, e o Espírito Santo fala para você, olha, você está em pecado. O galo canta, você está em pecado. O Espírito Santo cutuca, você está em pecado. O galo está cantando, 3 vezes já cantou, e você ainda persiste no pecado. Você persiste no pecado porque as cadeias do pecado, as cadeias do diabo, o abraço do diabo lhe é conveniente como homem. Lhe é conveniente. Irmãos, todos aqueles que pecam e não voltam para o Senhor, todos aqueles que estão vivendo no pecado, é porque o pecado é conveniente. O pecado é bom, é agradável. O pecado gera situações que é aprazível ao homem. Sim, o homem consegue algumas vantagens com o pecado. Mas ele esquece de uma coisa, ele esquece disso, que o maligno está ali, abraçado. É, irmãos, todas as vezes que alguém alimenta o pecado, todas as vezes que alguém vive no pecado, todas as vezes que alguém conserva o pecado, todas as vezes que alguém cultiva o pecado, acha que o pecado é legal, acha que a situação está muito bem desta forma, não ouve mais a voz do Espírito, não ouve mais o galo cantar, eu quero dizer para você que esta pessoa está sendo abraçada, recebe um abraço do capeta, o capeta envolve, o cão envolve, Satanás envolve esta pessoa, e ela perdeu por completo a comunhão com o Senhor. Por quê?
faltou-lhe a fé, faltou-lhe a perseverança no Senhor, faltou-lhe a fidelidade a Deus, e ele mudou de lado, ele deixou a graça do Senhor, deixou a glória de Deus, o senhorio de Cristo, e abraçou, deixou-se abraçar, envolveu ou foi envolvido, porém, houve ali a sua permissão para que o maligno esteja ao seu lado, envolvendo a ele e dirigindo muitas vezes a vida. E isto, amados, acontece com pessoas que estão dentro da igreja. Acontece com irmãos que estão dentro da igreja. Quantos irmãos que estão na igreja estão frutificando na carne? As obras da carne estão ali sendo produzidas. É só ler as obras da carne. Pessoas com inimizades, pessoas lascivas, mentirosas, compram e não pagam, roubadores, e vai por aí. Uma lista grande de pecados. Não desenvolve uma vida de comunhão com o Senhor verdadeira. Não lê a palavra, não tem intimidade, não oram, não jejuam, não são do Senhor. Irmãos, muitas vezes essas pessoas estão dentro das igrejas, mas não ouve mais o galo cantar, não ouve mais o toque do Espírito. E esse toque do Espírito vem de muitas formas, o galo cantar vem de muitas formas. É o pastor que ministra a mensagem de salvação, da necessidade de restauração. É alguém que chega para você e fala do teu pecado. É alguém que dá aquele cutucão em você. Olha, você está errado, não é por aí. Você está longe do Senhor. É o Espírito de Deus que ainda te convence do pecado, mas você continua firme no erro, não preserva mais na fé, mas preserva-se no pecado. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo isso está ao nosso alcance, tanto o pecar quanto o não pecar. Tudo isso está ao nosso alcance, é fruto da nossa fé. E nós precisamos ouvir o recado, ouvir a recomendação, o conselho de Cristo. Cristo disse: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Ouça. Você vai ser provado, e todos somos provados. Todos somos provados. Mas o Senhor continua dizendo para o apóstolo Pedro: mas eu tenho orado por vocês. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte a fé. Amados, quando a coisa ficar difícil, não podemos abandonar a fé, não podemos perder a fé, não podemos abandonar o Senhor. Está difícil a coisa? Volte-se com urgência para o Senhor. Volte-se com urgência para o Senhor. Volte-se com urgência. E quando você, meu irmão, voltar com urgência para o Todo-Poderoso, o Senhor há de purificar a tua existência, purificar a tua vida, e você será mais que vencedor em Cristo Jesus, porque o Senhor Deus quer lhe dar a vitória. Você foi chamado para ser vitorioso, mas essa vitória depende do teu esforço, depende do preço que você tem que pagar. Você tem que dedicar a vida, consagrar a vida. Você precisa buscar as coisas do alto em primeiro lugar, buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Você precisa imitar a Cristo Jesus. Você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa ser uma nova criatura. Os teus atos precisam ser atos comuns ao Espírito Santo de Deus. Leia sobre os frutos do Espírito. É assim que é necessário que seja a tua vida. É assim que é preciso que seja a vida do servo do Senhor. Portanto, ouça o convite, ouça a recomendação do Senhor. Ela é válida hoje, ela é válida ainda hoje para os nossos dias. E se você observar aquilo que Cristo Jesus fala para você, certamente terás a vitória. As provações, não há como escaparmos dela, mas seremos mais que vencedores sobre as provações. Os problemas, não há como desvencilhar deles. Eles vão surgir, vão aparecer, não tem como. Mas podemos passar por sobre eles, podemos deixá-los no passado, podemos pisar sobre a cabeça do inimigo e sairmos vitoriosos, e no dia eterno estarmos ali junto com o Senhor. E o Senhor diz: vinde para mim, ó benditos do Pai. Seja, portanto, você um bendito do Pai. Olhe para o Senhor, preserve-se no Senhor,
Tenha fé, busque, alimente, cresça, seja, viva, ande com o Todo-Poderoso e certamente terás experiências maravilhosas, grandes demais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como aqueles discípulos tiveram, viveram e experimentaram, você também pode ter, viver e experimentar o poder de Cristo Jesus na tua vida. Amém? Seja do Senhor, seja do Senhor. Quebre relações com o capeta, quebre relações com o inimigo, fortifique a tua fé e seja do Senhor. Seja do Senhor, é meu alerta para você, é alerta da palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe, encha a tua vida de paz, o teu coração de alegria e que você cresça sempre no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.